Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso 2º grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. Constituição, o assunto do nosso programa de hoje. Bem, como a gente pode ver pela história, para um país ser bem governado, é necessário que existam leis para estabelecer e regular os direitos e os deveres do cidadão. Existem muitas leis, mas a mais importante de todas é a Constituição. Quando se estuda a história da Constituição, é possível notar que vários povos viveram momentos de luta e crise em busca dessa Constituição. Embora a Grécia tenha sido o primeiro a ter uma ideia de Constituição, foi na Inglaterra que apareceu pela primeira vez uma Constituição escrita. A Carta Magna, de 1215, portanto, é a primeira Constituição escrita que se tem notícia. Nos Estados Unidos da América, uma Constituição foi elaborada em 1787. Da independência de 13 ex-colônias inglesas, surgiu um novo Estado Nacional. O ano de 1789 é um ano importante não só para a história da França, mas para a história de todos os países do mundo moderno, do mundo atual. Isto porque foi exatamente no ano de 1789 que nós tivemos o desenvolvimento da primeira Assembleia Nacional Constituinte na França. E essa Assembleia tem uma significação toda para toda a história da humanidade. Isto porque, pela primeira vez no continente europeu, se voltava contra um sistema de governo que era um governo absoluto, isto é, aquele tipo de governo onde só o rei mandava. Pela primeira vez nessa história da humanidade, nós tivemos o desenvolvimento de um movimento que vai estabelecer que o rei deve também obedecer ao princípio de uma lei geral. E essa lei geral é a chamada Constituição Francesa, que começa a ser redigida em 1789. Porém, um dos fatos mais importantes é que o rei, apoiado fundamentalmente na nobreza, ele não queria abrir mão dos elementos, não queria abrir mão dos privilégios que só esta classe social possuía na França. Então, a partir daí, a burguesia liderou um movimento. E esse movimento vai acabar culminando com a coisa mais importante que a França legou para o mundo moderno: o princípio da igualdade, liberdade e fraternidade. Bem, se a gente for analisar esses dois últimos exemplos, Estados Unidos e França, a gente vai poder chegar a alguma conclusão da importância da Constituição. Na vida de um povo, há sempre um momento em que ele sente a necessidade de se organizar, de regular seu funcionamento, a fim de garantir sua sobrevivência como um corpo político. Isto é, garantir uma harmonia no relacionamento entre o Estado, os poderes e o povo. Essa necessidade geralmente é satisfeita quando um grupo de pessoas, uma assembleia, elabora uma Constituição, um conjunto de regras a ser seguido por governantes e governados, a fim de garantir os deveres e direitos de cada cidadão. Essa Assembleia recebe o nome de Constituinte, exatamente porque tem o poder de elaborar uma Constituição. Essa Assembleia surge do fato do povo escolher aqueles que vão compô-la. Nesse caso, se diz que seu poder é legítimo, porque tem o povo como sua fonte. Pela mesma razão, será considerada uma Constituição legítima a que for criada por uma Assembleia Constituinte. Eu acho que o importante de tudo isso que a gente falou é tirar que a Constituição tem que atender às necessidades do povo. Isso vai fazer dela a lei mais importante de uma nação. Então, em uma nação, o povo e todas as instituições têm que respeitar e cumprir a Constituição. O que a gente vai ver agora é um pouco da história das constituições brasileiras. A história constitucional do Brasil inicia-se no ano de 1823, quando foi convocada a primeira Assembleia Constituinte aqui no Brasil pelo nosso imperador, o Dom Pedro I. Porém, o Dom Pedro, percebendo que seus poderes iam ser tomados pela Assembleia, Dom Pedro fecha a Assembleia Constituinte na famosa Noite da Agonia, que marca o primeiro episódio mais grave na história constitucional do Brasil. Assim, a primeira Constituição brasileira, a Constituição do Império, ela vai datar só de 1824. E ela vai ser uma Constituição outorgada,
Outorgada quer dizer, o monarca mandou redigir a Constituição para que o povo, em geral, a aceitasse. A segunda Constituição do Brasil data de 1891. É a primeira Constituição da República. Esta é chamada de promulgada. Promulgada porque foi o povo que elegeu os deputados e os deputados na Constituinte elegeram e reorganizaram a primeira Constituição republicana do Brasil. A terceira Constituição é de 1934, já na época do período de Vargas. Essa Constituição também foi promulgada. Ela aconteceu depois daquela revolução que teve em São Paulo, a famosa Revolução Constitucionalista de 32. A outra Constituição do Brasil é a de 1937, também chamada de Constituição do Estado Novo, e essa Constituição foi outorgada. Outorgadas porque Vargas deu um golpe de Estado e nesse golpe ele impôs uma nova Constituição para o Brasil. A próxima Constituição brasileira é a de 1946, uma Constituição também promulgada, a chamada Constituição da Redemocratização, ocorrida durante a presidência do general Eurico Gaspar Dutra. E, finalmente, a Constituição de 1967, também promulgada, e com a sua emenda constitucional número 1, que é a que nós utilizamos atualmente no Brasil. É a chamada emenda de 1969. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 1º. O Brasil é uma república federativa, constituída sob o regime representativo pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 1º. Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Para a gente entender melhor esse artigo, a gente vai ter que analisar algumas palavras. Bem, república. República é o sistema de governo onde o chefe desse governo exerce o poder por tempo determinado. República federativa é aquela onde um grupo de estados se organiza em torno de um poder central, sob o regime republicano. Mas apesar dessa centralização, os estados têm uma certa autonomia de decisão, garantidas pela Constituição. A gente vai entender agora o que é regime representativo. Regime representativo é aquele em que o povo delega poderes a certas pessoas, para que essas pessoas, em nome do povo, possam se manifestar e decidir sobre todos os assuntos relacionados ao andamento e organização das instituições. Esse poder é garantido pelo primeiro parágrafo da Constituição e é dado através do voto, um direito de todo cidadão maior de 18 anos. Dessa forma, o povo elege seus representantes no governo, dando, portanto, legitimidade a esse governo, participando diretamente desse governo. Como nós já vimos no artigo número 1 da Constituição, o Brasil é uma república federativa, constituída sob regime representativo e pela união indissolúvel dos estados, territórios e Distrito Federal. Os estados e territórios, por sua vez, são subdivididos em municípios e estes em distritos. A Constituição garante a autonomia dos municípios, isto é, lhes garante o poder de decisão sobre sua própria vida política, econômica e financeira. O poder central, assim, só pode intervir nos estados e territórios em casos muito específicos, como atraso no pagamento de empréstimos garantidos pela União, não prestação de contas, subversão, corrupção, não aplicação de pelo menos 20% da receita dos impostos municipais no ensino de primeiro grau e algumas outras razões. Alguns municípios, porém, têm autonomia restrita. É o caso dos municípios considerados área de segurança nacional. Nestes casos, bem como nas capitais dos estados e territórios, o prefeito é diretamente nomeado pelo governador do estado. Nós temos os territórios, que atualmente são 4. É Fernando de Noronha, Amapá, Roraima e Rondônia. Os territórios são áreas administradas diretamente pelo governo federal, que além de nomear seus governadores, dá toda a assistência ao seu desenvolvimento econômico e social. Os territórios, que também são divididos em municípios, foram criados devido ao tamanho do país, às necessidades de segurança nacional
e do próprio desenvolvimento dessas regiões. Bem, o último componente da República Federativa é o Distrito Federal, que é localizado em Brasília. Também o Distrito Federal tem o seu governo nomeado pelo Presidente da República. Bem, a gente vai ver agora algumas atribuições de União e Estado. O Estado Federativo é um Estado que se compõe de várias entidades político-administrativas com várias espécies de competências. Há um universo de competências no Estado Federal que pode ser distribuído da seguinte maneira: a competência atribuída à União, aos Estados-membros e aos municípios. Na Federação Brasileira, nós ainda temos as figuras dos territórios e do Distrito Federal. Estes últimos, entretanto, territórios e Distrito Federal, não possuem autonomia. Pela Constituição Federal, a União tem um poder muito maior que o poder atribuído aos Estados-membros e aos municípios. Isto porque incumbe à União interesses gerais que dizem respeito a toda a comunidade brasileira. Então, o território brasileiro, digamos assim, tem sobre si a ação uniforme da União. Ação esta que se estabelece em vários setores. Evidentemente, os setores mais importantes que incumbe a competência da União são os setores relativos à segurança nacional, à ordem pública, ao desenvolvimento econômico, à educação e assim por diante. E principalmente, e esta é uma matéria eminentemente política, a preservação da integridade nacional. Bem, o que é preciso não esquecer é que para ser um cidadão responsável, um cidadão consciente, é preciso que se conheça inteiramente a Constituição para poder cumprir os seus deveres e para poder exigir o respeito dos seus direitos.